Alguns dias atrás eu descobri que o Rubens, do canal Ler Vicia, me tagueou nessa tag que ele inventou, minha editora. E aí eu dei uma olhada no vídeo que ele fez, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde ele criou e respondeu a tag e me tagueou. E estou respondendo agora, ainda que um pouquinho só, nem tão pouquinho assim, atrasada. E as perguntas são todas referentes a essa ideia, né? E se nós pudéssemos, como leitores que somos, como apaixonados por livros que nós somos, pudéssemos ter a nossa própria editora, como ela seria? Eu disse para ele, quando eu comentei o vídeo dele, que eu ia sonhar bastante, né? Já que é a minha editora, teria que realmente ser aquela coisa que eu achasse que é como deve ser uma editora. A editora dos meus sonhos. Mas vamos às perguntas. A primeira pergunta é: qual seria o gênero principal da sua editora? Bom, quem conhece esse canal já sabe qual é a proposta dele, e essa proposta não é porque eu acho bonitinho ou que fique chique. A proposta dele é estimular a leitura e principalmente, embora não só, os clássicos. E aí, com certeza, o gênero principal da minha editora seriam os clássicos. Especialmente aqueles títulos de autores que eu considero muito bons, mas que a gente não encontra em português, né? Às vezes você tem a impressão que o Dickens escreveu 3 ou 4 livros só, porque é o que você encontra traduzido, e ele tem uma obra extensa, e muitos outros escritores clássicos que você só encontra 2 ou 3 títulos em português. Eu gostaria justamente de colocar na minha editora esses escritores que eu acho muito especiais, né, que são clássicos, e dando prioridade àqueles títulos que a gente não encontra em português. Esse seria o gênero principal, os clássicos. Mas, isso também quem conhece o canal sabe, eu teria um espaço com certeza logo abaixo, em segundo e terceiro lugar, dentro do catálogo da editora, para literatura policial e literatura fantástica. Os livros de fantasia, de terror e alguma coisa de ficção científica, que eu confesso que é a vertente de literatura fantástica que eu não gosto tanto, mas mesmo assim tem algumas coisas boas, na minha opinião, em ficção científica. Pergunta 2. Que tipo de edição a sua editora publicaria? Brochura, econômica, capa dura, digital? Eu pensei em 3. 2 que o Rubens colocou para a editora dele, mas eu acrescentaria uma que a minha experiência me faz querer ter esse tipo de edição na minha. Os livros de brochura, porque a maioria dos livros que eu tenho, eu não tenho reclamação, desde que a edição seja bem feitinha, né? A capa seja firme mesmo no livro, no corpo do livro, né? Eu gosto de livros de brochura, a maioria deles são aquelas encadernações costuradas, então não tem problema ser de brochura. E teríamos os livros de capa dura, que seriam aquelas edições que o Rubens chamou de edição de colecionador e que poderiam ser as edições de luxo, né? E aí você teria uma capa dura, você teria uma ilustração especial na capa, você teria um miolo também com ilustrações, porque é uma coisa que eu gostaria de recuperar, né? Na literatura clássica, os grandes autores muitas vezes tinham ilustrações no miolo dos livros, mesmo sendo livros para adultos. Eu acho que é uma coisa que nós deveríamos recuperar, esse capricho. Eu sempre mostro, volta e meia, essa edição antiga aqui que eu tenho, que eu herdei da família, do Oliver Twist, do Dickens. E aí você tem, fazendo jus às obras antigas, né? De quando Dickens era publicado no século XIX na Inglaterra, você tem ilustrações no miolo dos livros. E são livros para adultos. E aí eu gostaria. E gostaria que as minhas edições de capa dura tivessem mais ilustrações do que as de brochura. E se possível, o Rubens também colocou isso, eu acho bom colocar algum texto adicional assinado por alguém falando daquela obra ou falando daquele autor ou de ambos. Só que eu acho que eu ia ser um pouco chata nessa parte de ensaio crítico acrescentar, né, a edição do livro. Por quê? Porque eu estou cansada de encontrar ensaios, seja no início do romance, seja como pós-fácil, em que você dá com uma porção de citações e que você tem a impressão
que o especialista está muito mais preocupado em exibir a sua erudição do que te dar ferramentas para você aproveitar melhor a leitura daquele livro ou para compreender melhor a obra daquele autor. E então eu acho que eu seria meio chata na hora de selecionar esses ensaios que acompanhariam os livros de capa dura, né? Essas edições de luxo ou de colecionador. Mas eu gostaria que tivesse sim. Só que com essa ressalva. Teriam que ser aqueles ensaios que realmente o leitor lesse e saísse mais motivado para ler aquele livro, para ler aquele autor e com mais subsídios, com mais ferramentas para poder aproveitar melhor a leitura daquela obra ou daquele autor em geral. O terceiro tipo de edição, esqueci de falar isso, que o Rubens não colocou, mas que eu tenho uma experiência boa com ela, que são as pocketbooks, né, as edições de bolso. Por quê? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu saio e vou trabalhar e vou ficar muitas horas fora de casa, eu sempre gosto de carregar um livro e eu, quando vou ficar muito tempo fora de casa, muitas horas, eu sou meio caramujo. Eu gosto de carregar um monte de coisa. Eu quase carrego a casa nas costas. Então, se eu levo um livro pesado, eu vou sofrer muito. Eu acabo deixando o livro em casa e escolhendo outra coisa mais leve para carregar. Porque eu já carrego um monte de coisa. Eu carrego escova, eu carrego guarda-chuva, eu carrego óculos de sol. E se acontecer isso, aí eu boto dentro da bolsa. E se acontecer por acaso aquilo outro, aí eu boto dentro da bolsa. Então eu sou aquela pessoa que eu já carrego uma tralha tremenda quando eu vou trabalhar. Minha bolsa fica lotada. Então se eu carregar um livro pesado, fica muito cansativo, né? Me dói até as costas, os braços de carregar. Então eu gosto de ter livros de bolso, né? Bons livros de bolso, edições boas, de autores que eu gosto, obras que eu gosto, mas que para mim são mais leves, mais práticos, que cabem até no bolso do casaco. Então eu gostaria de ter na minha editora também as edições de bolso, os pocketbooks. Terceira, qual autor você faria questão de ter no seu catálogo de escritores? Bom, eu acho que eu aproveitaria para publicar a mim mesma, né? Porque tem algumas coisas que eu escrevi que aí então eu usaria a minha editora para colocar, né? Para colocar no mercado, para publicar. Algumas histórias que eu escrevi, né? Mais novelas do que romances propriamente ditos, de literatura fantástica e algumas tentativas que eu fiz de escrever romance policial. Ainda não consegui fazer como eu quero, né? Mas eu continuo tentando, porque é um gênero que eu gosto. Gosto de ler e aí fico querendo escrever. Então eu usaria a minha editora também para colocar os meus textos no mercado. E eu não poderia selecionar um autor só do qual eu faria questão, porque tem muitos, muitos. Eu gostaria que a minha editora publicasse Dickens, publicasse Dostoiévski, publicasse Virginia Woolf, publicasse a Charlotte Brontë, publicasse Jane Austen, publicasse o Trollope, que é um autor que eu acho que é muito bom, mas é pouco conhecido, que eu já falei, aqueles que você encontra um ou dois livros no mercado, mas ele escreveu muita coisa. Publicasse o Robert Louis Stevenson, uma edição bacana do Drácula, por exemplo. Muita coisa, muitos autores, muitos, muitos, muitos. Não tem um só que eu faria questão. Quarta, qual livro ou série não poderia faltar no seu catálogo de lançamentos? Bom, a série que eu me lembrei na mesma hora e que une dois gêneros, né, clássicos e literatura policial, e que a Zahara está publicando, eu gostaria de publicar, né, na minha editora. Eu faria questão de ter edições do Sherlock Holmes. Mas eu acho que eu também seria chata na hora de acrescentar aquela parte de edição comentada que a Zahara está colocando. Porque eu passei os olhos em algumas edições, né, que a Zahara publica, que são muito bonitas. A parte de ilustrações é 10, porque tem muitas ilustrações de época mesmo, da época que aquelas histórias foram publicadas no século XIX, mas a parte de comentários eu às vezes eu acho discutível. Mas eu gostaria sim, essa seria uma série, a série do Sherlock Holmes que eu gostaria que a minha editora publicasse, com certeza. Quinta, qual seria o estilo de capa dos seus livros? Abstrato ou artística? Fotografias ou ensaios? Ilustrações ou pinturas? Ou imagens digitais? Eu escolho o mesmo que o Rubens escolheu. Eu gosto de capas que são de ilustrações, como essa aqui do Julio Cortázar, Orientação dos Gatos. Ou essa aqui, da série do Patrick O'Brian, Mestre dos Mares, Butim da Guerra. Ou esse aqui, da A.S. Byatt,
o livro das crianças. Eu gosto mais de ilustrações. Eu não tenho nada contra fotografias, eu não tenho nada contra imagens digitais, mas para a minha editora eu daria preferência realmente a capas com ilustrações. Sexta, qual seria a faixa de preço dos seus livros? As faixas que o Rubens colocou, eu acho que também são as mesmas que eu gostaria de colocar como ideal, né, para a minha editora. Os livros de brochura seriam em torno de R$ 30. Os livros de capa dura ou edições de luxo, né, ou de colecionador, como ele chamou, em torno dos R$ 50, embora a gente saiba que num livro maior, com maior número de páginas, de vez em quando vai passar disso, mas essa seria assim a média, né? E para o meu caso, como eu gostaria de ter pocketbooks também, que eu acho um absurdo a gente pagar quase R$ 20 e às vezes até mais de R$ 20 por um livro de bolso, eu gostaria que ficasse em torno de uns R$ 15, né? Para você pagar um livro de bolso, com uma encadernação legalzinha, com a encadernação costurada, bonitinho e tudo, mas são livros de bolso. Então esse seria, eu gostaria que tivesse uma média assim, de uns R$ 15 cada volume. Sétimo, qual seria a sua estratégia de divulgação? Eu não tenho muitas ideias sobre isso. Eu gostaria sim de divulgar através de blogs e através de canais literários. Só que eu já assisti, não são canais que eu esteja inscrita atualmente, tá? E acho que eu não cheguei a me inscrever em nenhum desse tipo, mas eu estive olhando, porque às vezes eu fico visitando, olhando, mas aí eu não gosto, eu não me inscrevo naquele canal. Eu seria também chata nessa parte, porque você vê que tem canais literários que às vezes a impressão que você tem é que a pessoa não leu o livro, né? Ela tá ali, ela fez aquela parceria com a editora, mas ela não leu o livro, ela fala por cima, ou ela dá um monte de dados errados que você percebe que ela ou leu sem atenção ou não leu, né? Ou às vezes leu só as orelhas do livro. Então eu gostaria sim de fazer divulgação através de blogs, através de canais literários, mas eu também seria chata. Eu iria escolher muito que tipo, qual seria o blog, né? Qual seria a pessoa que eu visse que realmente é muito responsável, como tem alguns blogs e alguns canais que eu tenho visto, que são muito criteriosos, muito detalhados para comentar o livro, para analisar por que gostou, o que não gostou, foram os pontos fortes e quais foram os pontos fracos, né? Segundo a pessoa que está resenhando. Eu gostaria de fazer isso sim, mas eu também seria bem chatinha na hora de escolher. A última pergunta, não, a penúltima. Você publicaria autores nacionais? É que eu não conheço, assim, autores nacionais contemporâneos que eu tenha lido bem para poder dizer, não, eu publicaria. Mas com certeza tem. Só que eu ainda não conheço, não li bastante, né? Eu li uma Adriana Lunardi, que eu gostei. Tem alguns que eu li, mas eu li assim, um livro, dois. Não dá para formar uma opinião mesmo, sólida, né? Sobre aquele autor ou autora. Mas eu não tenho nenhum preconceito assim, não publicaria. Eu teria vontade de conhecer a obra, de ler, né, e publicar. A última pergunta. Qual seria o nome da sua editora? Essa me pegou porque eu fiquei pensando e eu não tenho uma ideia de que nome daria. Realmente não tenho. Vou ficar devendo essa, Rubens.